meu povo, tudo tranquilo? Voltamos com mais uma aula do curso de pós-produção com Photoshop. Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje a gente vai começar falando sobre as camadas de ajustes. Então a gente vai aprender todas as camadas de ajustes hoje? Na verdade não, hoje a gente vai focar em luminosidade. E o que eu quero dizer com luminosidade? Com luminosidade, eu estou dizendo para vocês que a gente vai aprender aqui as camadas de ajustes que irão ajudar a gente a aprimorar as áreas claras, as áreas escuras e a área de transição entre as áreas claras e escuras da nossa imagem, ok? E é por isso que a nossa aula já iniciou com essa imagem bonita aí desse carro aparecendo. Essa imagem aí, na verdade, é um render que o Gabriel fez para o nosso e-book 10 dicas para deixar os seus renders mais realistas. A imagem original, obviamente, não é preto e branco. É essa colorida aí que vocês estão vendo, com o carro vermelho e o fundo verde. Mas por que eu estou deixando ela em preto e branco? Para a gente ignorar um pouquinho as cores e começar a entender, começar a se focar no que é iluminação. Ou seja, o que é a área clara da nossa imagem, o que é a área escura da nossa imagem e o que é o meio termo, ou seja, a transição entre essas áreas claras e essas áreas escuras. E para que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente estiver editando a iluminação da nossa imagem, a gente tem que saber exatamente o ponto que a gente vai querer mexer. A gente está achando que as áreas escuras estão muito escuras? A gente está achando que as áreas claras estão muito claras? Ou a gente está achando que a imagem, o geral ali, o meio termo, não está legal? Então, vai ser entendendo exatamente a área que a gente quer mexer que a gente também vai escolher o controle, a camada de ajustes que a gente vai usar para resolver isso aí, ok? E as nossas imagens serão compostas por 3 áreas de iluminação: os realces, as sombras e os meios tons. Os realces serão as áreas mais claras da minha imagem, as sombras serão as áreas mais escuras da minha imagem, enquanto que o meio termo, o meio tom, será justamente ali, na área de transição entre essa área mais clara e essa área mais escura. Belezinha? Então, vamos começar a identificar onde é que essas 3 áreas, as áreas claras, as áreas escuras e os meios tons, estão aqui no nosso render. Algumas áreas de sombra, por exemplo, a gente vai encontrar aqui nesses espaçozinhos dessa grade frontal aqui do carro, o espaçamento ali que tem entre a roda e a lataria. A gente também vai ver uma área bem escura aqui, próximo ao emblema do fabricante do carro, ok? Já os nossos realces aqui do render vão ficar majoritariamente em cima da lataria do carro. E por que isso? Porque ali a gente teve o reflexo do céu. Por causa disso também, houve um acúmulo de luz e gerou essas áreas muito mais brancas. Você pode reparar ainda que o chão, apesar de também ser claro, não chega a ser tão claro quanto essas áreas aí de reflexo em cima do carro, ok? Os nossos meios tons, então, vai ser justamente a transição entre essas áreas claras e essas áreas escuras da imagem, ou seja, entre os realces e as sombras. E serão eles os responsáveis por dar profundidade à imagem. E para ilustrar rapidamente aqui para vocês, eu coloquei aí 2 imagens. Uma delas é uma figura plana, um círculo, enquanto que a outra é uma esfera. Contudo, repare que a base delas é a mesma coisa. Você simplesmente vai fazer um círculo. A diferença entre as duas está na iluminação. O círculo ele é chapado, ele não tem transição entre o interior da figura e a borda, enquanto que a esfera ela tem uma área de realce, uma área mais clara, ela tem uma área de sombra, que é a área mais escura, e entre as duas a gente tem uma transição. A gente tem tons de cinza que vão nos dando a sensação de profundidade e que vão nos dizendo que há um volume sim e que ao longo desse volume a iluminação está mudando. Então, os nossos meios tons serão justamente as áreas entre os pontos mais claros da minha imagem e os pontos mais escuros. Então, é hora de conhecer quais serão as camadas de ajustes que irão nos ajudar na hora de editar a luminosidade das nossas imagens. Antes de tudo, vamos descobrir aqui onde é que a gente encontra as nossas camadas de ajustes. Na verdade, a gente pode encontrar em 2 lugares. A primeira é vindo aqui no rodapé do nosso gerenciador de camadas, nessa bolinha meio aqui, e dando um clique ele vai me dar uma lista aí de camadas de preenchimento e também de camadas de ajustes aqui. Contudo, eu também encontro os mesmos ajustes aqui no meu painel Ajustes, do lado do painel de propriedades. Na hora que eu clicar, ele vai aparecer aí como símbolos, dessa vez não como lista, e cada um deles aí vai ser uma camada diferente de ajustes. Contudo,
apesar de termos efeitos diferentes, edições diferentes, a nível de camada, todas elas vão funcionar da mesma maneira. Então, se eu clicar em cima de qualquer um desses ícones, o que vai acontecer é o seguinte: vai abrir aqui o painel de propriedades para mim, onde eu vou ter o controle de edição dessa camada de ajuste. Enquanto aqui embaixo ele também gerou para mim uma camada em que o conteúdo dela vai ser justamente as edições que eu vou fazer. Então, se eu subir aqui em cima e fazer qualquer tipo de ajuste, o que vai acontecer? A minha visualização aqui irá mudar e se eu quiser ter certeza, se eu quiser checar se a edição melhorou ou não a imagem, eu posso só vir aqui e ocultar a minha camada, assim como eu faria com qualquer outro tipo de camada, ok? Para excluir essa camada, agora a gente tem duas formas. A gente pode vir aqui no rodapé do nosso gerenciador de camadas, ou mesmo aqui no rodapé do nosso painel de propriedades. Dando um clique, ele vai perguntar se eu realmente quero excluir a camada. Eu digo que sim e pronto. Ele também excluiu aqui do meu gerenciador de camadas, ok? Além disso, qualquer controle que eu clicar aqui, vai ter as mesmas opções aqui no rodapé do painel propriedades. Além da lixeirinha, a gente tem ainda a opção de ocultar ou não a edição aqui, e aqui do lado a gente vai ter uma opção a mais. Aqui embaixo, se eu só criar essa camada de efeito e fizer as edições, o que vai acontecer é o seguinte: todo mundo que estiver abaixo dela, pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, pode ser 20 camadas. Todas elas irão receber as edições. Agora, se eu clicar nesse ícone do quadradinho com a setinha do lado, a minha camada também recebe uma setinha ao lado para baixo. E o que ela está dizendo? Ela está dizendo que agora qualquer edição que eu fizer aqui irá afetar apenas quem estiver logo abaixo dela. Por mais que tenha mais camadas aqui, as outras serão totalmente ignoradas. Agora, se eu quiser que ela afete todo mundo, é só vir e clicar aqui novamente e eu libero ela. Uma outra forma de fazer isso é você apertar o Alt, vir aqui perto da linha de divisão entre as duas camadas e dar um clique. Novamente, ela recebeu a setinha e dessa vez ela só vai afetar quem estiver logo abaixo dela. Se eu clicar mais uma vez, cheguei perto da linha, apertei o Alt e cliquei, agora ela vai afetar todo mundo que estiver abaixo dela, ok? Então, vamos excluir aqui essa camada aqui e vamos lá ver as camadas que a gente realmente vai estudar nessa aula, que serão as camadas de brilho e contraste, a camada de níveis, a camada de curvas e a camada de exposição. Bem, adicionei ao nosso arquivo uma escala aqui de cinza e também uma esfera para a gente dar uma olhada no que vai acontecer enquanto que a gente está mexendo na nossa imagem, ok? Então, o primeiro ajuste que eu vou adicionar aqui vai ser o brilho e contraste. E quando a gente clicou, apareceu aí para a gente dois controles deslizantes. Um vai ser o brilho e o outro vai ser o contraste, ok? E o que ele vai fazer? O brilho, a gente pode aumentar ou diminuir a luminosidade dos meios tons. Então, se eu jogar ele para trás aqui, eu vou estar escurecendo os nossos meios tons. Enquanto que se eu jogar ele para frente, eu vou estar clareando os nossos meios tons, ok? Então, vou colocar aqui no 0 de novo. Já o nosso contraste vai ser um pouquinho diferente. Ele também vai trabalhar um pouco dos meios tons. Só que o que ele vai fazer? Se eu jogar ele para frente, ele vai aumentar o contraste da minha imagem. Então, o que ele está fazendo? Se você reparar bem ali na minha esfera e também na minha escala, ele fez o seguinte: ele aumentou o brilho das áreas claras, mas também escureceu as áreas escuras. Então, ele diminuiu a minha área de transição. Agora, se eu diminuir ele, se eu jogar ali para a minha esquerda, você vai ver que a minha transição vai aumentar. Então, o que aconteceu? Dessa vez, ele fez o contrário. Eu perdi contraste, então agora a minha transição ficou também mais suave aí, ok? E além dos dois controles, a gente tem ainda a opção aqui de automático. Então, se você quiser, você pode clicar aqui, que o Photoshop vai pensar por ele mesmo e vai tentar decidir qual o nível de brilho e contraste é ideal aí para a nossa imagem. Você vê que ele já terminou e ele disse que o nosso contraste inicial, o 0, estava ótimo. E que o brilho também estava bem próximo de ótimo. Então, ele simplesmente diminuiu muito pouca coisa, ele colocou um -2 no lugar do 0. Contudo, é importante lembrar que o Photoshop é um software, é um programa. Ele não tem como saber o que é que você quer. Mas se você quiser, você pode tentar utilizar o automático para ver se ele se aproxima do que você estava pretendendo para a imagem.
Depois disso, você só vem aqui e faz os ajustes finos aí para chegar um pouquinho mais aí no que você queria, ok? Então, vou excluir aqui a nossa camada de brilho e contraste para a gente já poder ir aí para a nossa próxima camada de ajustes, os níveis. Aqui nos níveis, eu também vou controlar a luminosidade da minha imagem. A diferença é que aqui, cada área da minha imagem vai ser controlada de forma separada. Então, eu vou ter um controle para editar as áreas claras, um controle para editar as áreas escuras e um controle para editar os meios tons. E onde é que esses controles vão estar aqui? Na verdade, são essas 3 setinhas aqui embaixo desse gráfico aqui. Sim, isso é um gráfico e ele representa a luminosidade aí da nossa imagem. Essa primeira setinha aqui da esquerda, a mais escura, é justamente a setinha que vai controlar as áreas escuras da nossa imagem. Então, se eu clicar e arrastar um pouquinho, as minhas áreas escuras vão ficando mais escuras, além de que também começo a avançar um pouco. Então, eu vou voltar ela aqui para o lugar. Na minha outra ponta aqui, na direita, essa setinha mais clara aqui vai controlar as áreas claras. Então, se eu clicar e arrastar aqui para frente, o que vai acontecer? As minhas áreas claras vão ficando ainda mais claras e também começam a avançar. Por último, aqui no centro, eu vou ter a setinha que vai controlar justamente os meus meios tons. Então, se eu clicar e jogar um pouco para frente, o que está acontecendo? Eu estou deixando os meus meios tons mais escuros. Agora, se eu jogar para trás, o que vai acontecer? Justamente o contrário. Os meus meios tons vão começar a ficar mais claros também, ok? Vou voltar isso daqui para 1. E agora a gente vai falar dessa faixa que vai do branco ao preto aqui. Essa faixinha aqui vai ser uma faixinha limitadora. E para explicar melhor sobre ela, eu estou colocando aí na tela uma outra imagem. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as cores desse mundo são representadas por um número. O preto absoluto, ou seja, o tom mais escuro que existe, é o 0, enquanto que o branco absoluto é o 255. Tudo que ficar entre o 0 e o 255 é tom de cinza, ok? Então, se eu voltar aqui para a minha faixinha, o que eu estou dizendo para ela? Eu estou dizendo que na minha imagem eu posso ter um preto absoluto, o 0, ou um branco absoluto, o 255. Agora, se eu clicar nessa setinha aqui da direita, a mais clara, e empurrar um pouquinho para frente, deixar aqui, por exemplo, 246, agora eu já estou dizendo para ela que o tom mais claro que eu posso ter aqui, o pixel mais claro que eu posso ter na minha imagem, vai ser um cinza 246. Eu não estou permitindo que nenhum pixel da minha imagem seja um branco absoluto. Da mesma forma, se eu clicar na minha setinha da direita e empurrar um pouquinho para frente, deixei aqui em 11, por exemplo, eu estou dizendo que o tom mais escuro que eu tiver aqui, o pixel mais escuro que eu tiver, não vai passar de um cinza 11. Ou seja, ele nunca vai chegar ao preto absoluto, que é o 0. Tranquilinho? Então é para isso que serve essa faixinha aqui. Então agora, se eu quiser, eu posso clicar aqui na minha setinha mais escura, embaixo do gráfico, escurecer um pouquinho aí as minhas áreas escuras. Posso clicar aqui na minha setinha da direita, a mais clara, e clarear ainda mais as minhas áreas de realce. E clicar aqui no centro para clarear um pouquinho mais aí os nossos meios tons. E o que aconteceu? Como a nossa faixinha aqui está limitada, ou seja, nossa cor mais escura é o tom 11, enquanto que a nossa cor mais clara é o 246, isso quer dizer que por mais que essa área aqui pareça estar estourando, na verdade ela não está. O branco dela ainda será o 246. E para ter certeza, vou clicar aqui no meu render, vou abrir aqui o seletor de cores e vou clicar aqui, ó. Você pode ver que sim, o nosso tom aqui é o 246. Não é o nosso branco absoluto, ok? Bom, sobre os nossos níveis aqui, é isso. Então, vou excluir aqui a nossa camada. E eu havia dito aqui que a gente ainda veria as camadas de ajuste de curvas e exposição. Só como essa aula aqui já está batendo um tempo legal, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em 2 partes. E essas 2 outras camadas de ajuste que também estão ligadas à luminosidade serão vistas na nossa próxima aula, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!